pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Depois que Jesus Cristo ressuscitou, provando assim a sua divindade, o seu poder sobre a morte, ele apareceu aos seus discípulos durante 40 dias, conversou com eles, deixou-lhes os seus últimos ensinamentos, mas era preciso que ele voltasse ao Pai, que fosse para o céu, de onde havia vindo, agora com o seu corpo glorioso, com a sua humanidade santíssima, porque Jesus, apesar de existir desde sempre, sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho único de Deus Pai, assumiu um corpo humano num tempo determinado, há cerca de 2000 anos atrás, e a partir de então o seu corpo santíssimo está unido a Deus Filho. E é com esse corpo glorioso que Jesus volta ao Pai depois da ressurreição. Nós celebramos a festa da Ascensão do Senhor aqui no Brasil, no próximo domingo, cerca de 40 dias depois da Páscoa. Em muitos países, essa festa é celebrada na quinta-feira, quando se completam exatamente 40 dias após a ressurreição. E como celebrar essa grande festa? Olha, de dois modos. Se nós queremos imitar os apóstolos que estavam presentes naquele dia em que Jesus subiu aos céus em Israel, como vamos considerar hoje na nossa meditação. Antes de subir aos céus, Jesus ressuscitado pediu que os 11 apóstolos fossem para Galileia, essa região da Terra Santa, onde Nosso Senhor tinha vivido até os 30 anos, trabalhado como carpinteiro, junto com São José, morado naquela casinha em Nazaré, com sua mãe, Nossa Senhora. E a partir dos 30 anos, sim, Jesus começa a se manifestar na Galileia, naquela região de Israel, como Salvador. Faz os seus primeiros milagres, começa a ensinar a palavra de Deus. Conta São Mateus, no capítulo 28, ao final do seu evangelho, os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, adoraram-no. Então nós vemos aqui que os seus discípulos se ajoelham diante do ressuscitado, Cristo vivo, pouco antes da sua ascensão aos céus. Reconhecem Jesus como o Salvador, como o próprio Deus que se fez homem, e dão a ele o louvor e a glória que só Deus merece. E é o primeiro que estamos chamados a fazer. Adorar Jesus Cristo, reconhecer nele não só um grande homem, mas o nosso Salvador, nosso Senhor, aquele que estamos chamados a amar sobre todas as coisas. E aí vem uma pergunta que no nosso coração: como que eu posso adorar a Deus na prática, no meu dia a dia, quando estamos numa capela com o Santíssimo, como nesse oratório, nos ajoelhamos tantas vezes, como eu fiz agora no início da meditação, e disse: meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Quer dizer, esse ato de adoração, né, podemos manifestar de modo especial, né, diante do Santíssimo Sacramento, porque Jesus permanece conosco na Eucaristia. Mas também é possível dizer: meu Deus, eu te adoro, eu te amo, em qualquer lugar, em todos os momentos. E é muito bom que o façamos interiormente, no nosso coração, dizendo: Jesus, eu te reconheço como meu Salvador, me coloco ao seu serviço, estou disposto a cumprir a sua vontade sempre,
a realizar o seu querer. Cada um de nós, como criaturas, como filhos de Deus, estamos chamados a dar reconhecer Cristo como Rei, como Senhor, como Salvador, como Deus, como os apóstolos fizeram no dia da Ascensão. Estamos chamados a adorá-lo, não só com palavras ou pensamentos, mas com a própria vida. Na carta que o Papa Francisco escreveu no ano passado aos jovens, ele dizia assim: certamente nós, membros da Igreja, não precisamos parecer sujeitos estranhos. Todos nos devem sentir irmãos e vizinhos, como os apóstolos que tinham a simpatia de todo o povo. E o Papa cita o livro dos Atos dos Apóstolos do Novo Testamento. E continua: ao mesmo tempo, porém, devemos ter a coragem de ser diferentes, mostrar outros sonhos que este mundo não oferece, testemunhar a beleza da generosidade, do serviço, da pureza, da fortaleza, do perdão, da fidelidade à própria vocação, da oração, da luta pela justiça e o bem comum, do amor aos pobres, da amizade social. Você vê que o Papa faz todo um programa de santidade para nós, né? Menciona várias virtudes, várias atitudes próprias de um filho de Deus, de um cristão. E isso é adorar a Deus, é adorar a Jesus Cristo, né? Que nos comportemos em todos os momentos como cristãos coerentes. Não pessoas estranhas, não somos extraterrestres, ETs, né? Seres, né? Diferentes, que vieram de outro mundo. Não, estamos imersos nesse nosso mundo que amamos apaixonadamente, como dizia São José Maria, mas não somos mundanos, não queremos ser mundanos, não queremos, né, nos deixar levar, né, por coisas que não estão de acordo com o espírito cristão, com a dignidade humana. Por exemplo, numa sociedade individualista como a nossa, um cristão está chamado a viver a solidariedade, a praticar a generosidade, como nesses tempos de pandemia vemos tantas vezes, né? As pessoas têm mais preocupação pelos outros, pois devemos fazer isso sempre, porque queremos imitar Jesus, seguir os seus ensinamentos, adorá-lo com a nossa vida, né? E por isso vamos por esse caminho, e não pelo caminho do egoísmo, do individualismo. Ou em vez de guardar mágoa dos outros, tantas guerras, tantas discussões, tantas brigas, né, tantas separações nas famílias se devem à falta do perdão. E Jesus nos ensinou a perdoar. E como cristãos, né, quando perdoamos o próximo, né, estamos vivendo, né, a nossa fé, estamos adorando Cristo como nosso Senhor. E assim a nossa vida, toda a nossa vida, tudo que fazemos é de um modo ou de outro um ato de adoração. Porque vivemos como filhos de Deus, porque honramos o nosso Pai do céu, como fez Jesus na sua vida terrena. E assim somos luz do mundo. De algum modo, os outros acabam vendo em nós, né, exatamente Cristo. Somos Cristo que passa. E por isso eu colocava como tema da meditação isso: o cristão é a luz do mundo, deve ser luz para os outros, luz para a sociedade, para a sua família, para os seus amigos, os ambientes em que frequenta, né? Mas isso através das virtudes, através, né, nossa vida cristã. E aí chegamos a uma segunda dimensão da festa da Ascensão. São Mateus, depois de falar que os apóstolos adoraram Jesus Cristo, continua: Jesus, aproximando-se, lhes disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Então, antes de subir aos céus, Jesus nos deixa uma missão: ide por todo o mundo e ensinai todas as nações. É o que se chama de evangelização. Transmitir o evangelho aos outros. Os ensinamentos de Cristo, a sua palavra, né? As pessoas que estão ao nosso redor.
evangelização que também pode ser chamada de apostolado, que é a missão do apóstolo. O que significa a palavra apóstolo? Enviado, mensageiro. Então, o apóstolo está chamado a levar uma mensagem aos outros, uma mensagem que o próprio Deus nos transmitiu e pede que levemos aos demais. Essa alegre notícia, essa boa nova. E qual que é essa notícia que o Senhor espera que nós transmitamos aos demais? Que Deus nos ama. Que por isso Ele veio ao mundo. Por amor, Ele nos perdoou. Por amor, Ele nos trouxe essa vida nova. Por amor, Ele nos quer felizes aqui na terra e depois no céu. Essa é a novidade cristã, é a mensagem da nossa fé. E também, porque Deus nos ama, Ele nos dá o privilégio de colaborar com Ele, sendo seus enviados, seus apóstolos, seus discípulos, mas ainda seus filhos. É um privilégio poder colaborar com Deus Pai, levando à prática as últimas palavras do seu Filho Jesus. Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando os apóstolos escutaram isso, eu imagino que tiveram calafrio e pensaram, poxa, mas quem somos nós, né? Tão poucos aqui para transmitir essa mensagem, né? Para toda a humanidade, estender o cristianismo, né? Para os 5 continentes, e eles se sentiriam talvez pequenininhos, fracos, como nós também, pensando no mundo de hoje, tanta gente longe de Deus, né? Tanta confusão de ideias, tantas propostas, ideologias, né, incompatíveis com a nossa fé. Poderíamos pensar, mas, poxa, isso me supera, é algo muito grande. Quem sou eu? Mas nos consola, nos enche de esperança as palavras que o próprio Cristo disse, as suas últimas palavras, antes de subir aos céus. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. De modo que, por mais difícil que pareça essa missão que Ele nos deixou, como Jesus prometeu continuar ao nosso lado, nos acompanhar até o final dos tempos, o final da nossa vida e o final do mundo, e Ele cumpre com a sua promessa, basta pensar que temos Cristo aqui conosco, mesmo Jesus que subiu aos céus, que está sentado à direita do Pai, glorioso, né, reinando, está aqui conosco, no sacrário, com seu corpo, sangue, alma e divindade. E esse mesmo Jesus que subiu aos céus também nos prometeu enviar o Espírito Santo. Celebraremos daqui poucos dias, 10 dias depois da Ascensão, no outro domingo, será a festa de Pentecostes, da vinda do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que habita na nossa alma em graça. Quando uma pessoa tem amizade com Deus, se mantém unida ao Senhor pelo batismo, pela confissão, quer dizer, ela tem Deus dentro dela, ela leva, né, o próprio Deus na sua alma e tem essa força de Deus, essa ajuda para transmitir os ensinamentos de Cristo aos outros. E por isso não estamos sozinhos, não contamos só com as nossas pobres forças, mas com a graça de Deus. E além do mais, diz outro evangelho, São Lucas, também ao final, falando da ascensão, no capítulo 24, Jesus, levantando as mãos, abençoou os apóstolos, e aconteceu que, enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi elevado ao céu. Que confiança nos deve dar saber que Cristo nos deixa esse mundo, sobe ao Pai, nos dando uma bênção em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Essa bênção que nos capacita para realizar a missão apostólica. Uma bênção que está dirigida a toda a humanidade e que se renova, por exemplo, cada domingo, cada dia, na Santa Missa, com a bênção do Padre, que naquele momento é Cristo e abençoa em nome de Deus, ou com a bênção, com o Santíssimo Sacramento, aqui no centro da obra, como costume no mundo inteiro, aos sábados, há uma bênção com o Santíssimo, como se faz
em tantas paróquias, em tantas igrejas, para adorar Jesus Eucarístico, e recebemos a bênção, né, que o sacerdote nos dá como o próprio Jesus, né, presente na hóstia santa. Pois olha, temos tudo isso, essa ajuda, essa graça, essa presença de Deus conosco, para que possamos cumprir a nossa missão. É importante ter presente que essa missão apostólica, esse transmitir a palavra de Deus aos outros, não é só uma tarefa do padre, minha, mas uma missão de todos os batizados, como o Papa Francisco repete com bastante frequência. Todos os católicos, homens e mulheres, jovens e menos jovens, sacerdotes e leigos, solteiros e casados, estão chamados a colaborar nessa missão. O São José Maria, numa homilia, dizia assim: o pedido de Cristo dirige-se a todos e a cada um dos cristãos. Ninguém está dispensado, nem por razões de idade, nem de saúde, nem de ocupação. Nem agora na quarentena, estamos dispensados dessa tarefa de evangelização. Sendo assim, a festa da Ascensão pede que cada um de nós assuma esse compromisso, essa tarefa tão importante, que é procurar aproximar as pessoas de Deus, ajudá-las a conhecer esses ensinamentos maravilhosos que Jesus nos deixou. Para quê? Para que todos alcancem a alegria da fé. Quando nós conversamos com os outros e vamos, né, entrando um pouco mais no coração das pessoas, quando as pessoas se abrem, né, isso acontece com tanta frequência com os sacerdotes, né, as pessoas pedem conselho, contam as suas dificuldades, e se percebe tantas vezes uma tristeza, um vazio, quando a pessoa está longe de Deus. É incrível, sempre, sempre, sempre é assim, porque temos uma necessidade de Deus. Não é algo supérfluo, não é, sei lá, algo que se não tiver tudo bem, é secundário. Não, é essencial para o ser humano. E como vamos dar Deus, levar Deus, transmitir Deus aos outros? Olha, de dois modos: pelo exemplo e pela palavra. Tendo presente que o exemplo vem antes. É mais importante, eu diria até é mais autêntico. O mundo de hoje não acredita muito nas palavras. É muito fácil falar, né, dizer isso e aquilo, prometer, mas as pessoas querem autenticidade, querem ver na prática, na vida de todos, dos políticos, dos padres, dos cristãos. Né, quer dizer, a vida cristã, a verdade, né, as virtudes, e isso arrasta, isso atrai. Uma vez eu escutei uma história real de uma moça jovem, adolescente, que me parece um bom exemplo desse apostolado através do testemunho da vida, que é a primeira dimensão que falávamos nessa tarefa de evangelização. Então essa moça, como tantos jovens, costumava sair com seus amigos para ir a uma balada, um show, um bar. Em geral, quando saía com eles, bebiam, fumavam maconha, ficavam uns com os outros, etc. Eu já tinha ido algumas vezes e a verdade é que não tinha gostado desse ambiente. Na hora até se divertia um pouco, entrava na onda, mas chegava em casa e se via triste, pensando, né, no que tinha feito, e foi percebendo que tudo aquilo era muito superficial. Tanta alegria da bebida, como o barato da droga, como essa satisfação da sensualidade de ficar por ficar, sem compromisso, sem amor. E pensando consigo mesma e também pensando no que Deus esperava dela, decidiu mudar de comportamento. Saiu na outra semana com seus amigos, amigas, com a turminha. Só que na hora que foram lá comprar, né, fazer os pedidos, a bebida, da comida, ela pediu uma Coca-Cola. Depois, mais para frente, até tomou um copo de chopp, mas ficou nisso. Quando ofereceram, né, maconha, ela, não, obrigado, não estou afim. No que se refere a ficar com meninos, meninas, preferiu só conversar, né, e crescer na amizade. Chegou em casa super contente.
tinha se divertido mais do que nas outras vezes, chegou sóbria, não ficou com dor de cabeça, com ressaca, deu exemplo para os seus amigos, e graças a isso a turma começou a valorizá-la mais. Viram que era uma menina com personalidade, não brigou com ninguém, não quebrou amizade, mas foi coerente. Fez aquilo que ela queria fazer, aquilo que a sua consciência dizia que era o certo, o melhor, aquilo que Deus também lhe pedia, porque era católica, sem ser Maria, vai com as outras. Como é importante esse testemunho hoje em dia, em todos os lugares. Testemunho de honestidade numa sociedade corrupta. Testemunho de sinceridade quando vigora a mentira. Testemunho de um estudo e um trabalho bem feitos, aonde talvez as pessoas não levam muito a sério os seus deveres. Testemunho de fé em Deus, em Cristo, participando, por exemplo, da missa dominical, quando talvez os outros não tenham esse hábito. Tudo isso é ser luz do mundo. Será que nós sentimos essa responsabilidade? Vamos pedir a Jesus, Senhor, coloca no nosso coração essa consciência dessa missão, que nós assumamos essa responsabilidade que você nos confiou, que vivamos como cristãos, dando testemunho de um modo natural, alegre, sem fazer coisas estranhas, mas isso sim, com firmeza, sem ceder no que não podemos ceder. Também dar bom exemplo dentro de casa. Um irmão pode dar bom exemplo para o outro irmão, ou pode dar mau exemplo. Os pais podem dar bom exemplo para os seus filhos, ou não. E isso se consegue, antes de tudo, com a própria vida. Não basta dizer, faço o que eu falo e não faço o que eu faço. Isso não convence. Não. É preciso mostrar com a própria vida. Uma vez eu vi um desses videozinhos no WhatsApp, que tinha uma mãe com o seu filho andando de metrô. A mãe ia com o seu celular na mão, mexendo o tempo todo no celular, e o filho também ia com o celular dele, jogando, fazendo não sei o quê. No outro banco do metrô, outra mãe ia lendo um livro, e o filho que estava ao lado também lia um livro infantil. As mães se encontram fora do metrô, eram amigas, por coincidência, se encontram na estação, e aquele menino que estava com o celular no metrô continuava mexendo, caminhando com o celular, e o outro garoto que estava lendo, você vê que estava se envolvendo com a leitura, também continuava a ler, mesmo caminhando. E a amiga do celular, vendo o filho da outra lendo, comentou: nossa, como você consegue fazer que o seu filho leia? O meu não sai do celular. Eu acho que o vídeo terminava sem resposta para a pergunta, porque não era necessário, era óbvio, e eu que queria transmitir esse breve vídeo. Pois olha, isso vale sempre. Se queremos que os outros melhorem, que os filhos, ou os pais, ou os irmãos, ou os amigos, comecemos por dar bom exemplo. Que possam ver em nós as virtudes cristãs. Agora, além disso, é necessário falar. Diria assim, só o exemplo não basta. É fundamental, mas não é suficiente. As pessoas também esperam de nós o testemunho da palavra. Que nós expliquemos o nosso comportamento. Por que isso? Por que eu faço? Por que eu não faço? O que eu penso? Da onde que vem as razões para a minha fé, para que eu reze, para que eu vá à missa, que sentido tem tudo isso? É preciso explicar. A nossa missão de apóstolos também nos pede que ensinemos os outros, como disse Jesus antes de subir aos céus. Há muitos modos de fazer isso. Por exemplo, eu aqui estou dando uma meditação, com batina, no oratório, porque eu sou padre, muito bem, então tenho
esse dever de pregar o Evangelho de uma maneira mais formal, solene, agora, pela gravação, porque não tem outra maneira. Para você seria estranho, quer dizer, talvez sentar aqui, e pôr uma batina e pregar, porque não é a sua missão, porque você não é padre. Agora, conversar com o seu primo ou a sua prima, com aquele amigo ou aquela amiga, de modo natural, tomando um sorvete, fazendo uma caminhada, agora na quarentena, pelo celular ou por uma videoconferência, e no meio da conversa, falar de Deus, dando um conselho, explicando algo sobre a fé cristã. É aquilo que São José Maria chamava do apostolado de amizade e confidência. E se nós pensarmos bem, veremos que é próprio da amizade falar da nossa vida, das nossas coisas. Sei lá, uma viagem que fizemos, um filme que assistimos, uma prova que vamos fazer, estamos preocupados, uma reunião de trabalho, uma pessoa da nossa família que está doente ou que está passando por uma situação difícil. Nós contamos para os outros, Se você namora, vai falar da namorada, do namorado, ou da esposa, do marido, ou dos filhos, ou dos pais. Quer dizer, é a nossa vida, é aquilo que temos no coração, é o que nos acontece. Então, por que não falar de Deus? Se temos Deus também no coração, se acreditamos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que a religião é importante para a vida, falar. Nesse sentido, para quem tem fé em Cristo, quem é batizado, é católico, procura praticar esses ensinamentos, melhor ou pior, mas está lutando para levar à prática no seu dia a dia, olha, o estranho é não fazer apostolado. É não falar daquilo que vivemos. Estou dizendo que você vai ficar o tempo todo falando de Deus, falando só disso, como é óbvio que não. Há tantos temas, tantos assuntos, e vamos conversar de tudo. Mas, de vez em quando, queremos também ajudar os outros a se aproximarem de Jesus, a sentirem a alegria da fé. E por isso falamos. Se até, sei lá, quando a gente come uma coisa gostosa, a gente conhece uma lanchonete, um restaurante que é especialmente bom, nós animamos os nossos amigos, os nossos parentes, olha, você precisa conhecer tal lugar, vai lá, pede esse prato, esse lanche que é muito gostoso, porque queremos o melhor para os nossos amigos, para os nossos parentes, as pessoas que amamos. Por que também não dar a essas pessoas o que é mais importante, essa alegria que temos de estarmos perto de Deus, Por que não falar das realidades espirituais? O Papa Francisco, numa ocasião, dizia assim: às vezes perdemos o entusiasmo pela missão porque esquecemos que o Evangelho dá resposta às necessidades mais profundas das pessoas. Porque todos fomos criados para aquilo que o Evangelho nos propõe: a amizade com Jesus e o amor fraterno. O entusiasmo da evangelização funda-se nesta convicção. Temos à disposição um tesouro de vida e de amor que não pode enganar, a mensagem que não pode manipular nem desiludir. É uma resposta que desce ao mais fundo do ser humano e pode sustentá-lo e elevá-lo. É a verdade que não passa de moda, porque é capaz de penetrar onde nada mais pode chegar. E o Papa termina com uma frase de impacto: a nossa tristeza infinita só se cura com um amor infinito, que é o amor de Deus. Então não duvidemos, todas as pessoas precisam de Deus. Eu não digo isso por ser padre, é que é uma realidade. O coração humano só encontra a verdadeira paz quando conhece e ama a Deus. Quando reconhece em Jesus o Salvador e procura seguir os seus ensinamentos, e aí encontra um sentido para a vida, e a autorrealização que tanto busca, talvez, nas coisas materiais, no prazer, no dinheiro, no sucesso, e que nada disso preenche.
que através do nosso exemplo e da nossa palavra possamos cumprir a missão que Jesus nos confiou antes de subir aos céus. E aproveitar esses dias, essas semanas, que talvez ainda teremos que passar um pouco confinados, por exemplo, enviar o link dessa meditação para um amigo, um parente, pegar talvez no site da obra, opusdei.org, algum vídeo, tem tantos vídeos interessantes, alegres, bem preparados, sobre algum tema, e manda aquele vídeo para uma pessoa, repassa, de repente rezar nesse mês de maio, o terço, pelo telefone, pelo celular, por videoconferência com alguma pessoa próxima, ligar para um amigo para conversar, ajudar esse amigo, essa amiga a viver bem a quarentena, confiando em Deus, com esperança, sem desanimar. Missão apostólica que depende também da nossa oração pelos outros. Sendo assim, terminamos a meditação pedindo a Nossa Senhora a sua intercessão para que os nossos parentes e amigos possam se aproximar da fé cristã, tornando-se também discípulos de Cristo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.